Meu coração está cheio de felicidade, de felicidade. Foi meu Jesus quem me deu. É um privilégio estar mais uma vez a compartilhar com você sobre a maravilhosa palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre felicidade. Nós sabemos que existe uma busca muito grande, muito intensa em cada pessoa pela felicidade. Há pessoas que buscam alucinadamente meios para serem felizes, meios muitas vezes errados, escusos, para que lhes proporcione felicidade. Mas nós vemos que somente Jesus é o verdadeiro exemplo para alcançarmos a felicidade. Mateus 5, o início do famoso discurso do Senhor Jesus, ele diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes. E Jesus sabia muito bem que, primeiramente, os seus ouvintes, discípulos ali, e as multidões buscavam intensamente a felicidade. Os discípulos mais de perto queriam conhecer, porque eles já vinham de outros setores da vida, inclusive setores corruptos, setores que só proporcionariam a eles uma falsa felicidade, mas ao ouvirem as poderosas palavras do Senhor Jesus quiseram segui-lo. Então, vendo Jesus as multidões, Jesus estava preparado para atender as multidões, mas os discípulos, sedentos da felicidade de ouvirem as palavras do Senhor Jesus, aproximaram-se. E Jesus começou a falar da verdadeira felicidade. E Jesus, ao falar desta verdadeira felicidade, Jesus estava falando de si próprio. Ele estava falando do seu caráter. Ele estava falando da sua missão como ser humano na tarefa de salvador dos pecadores, na missão de ser redentor da humanidade. Jesus, falando das bem-aventuranças, estava falando de si mesmo e estava dando o exemplo aos seus discípulos e às demais pessoas que o ouviam. Nós sabemos que Jesus, sendo rico, se fez pobre. E ele começa falando sobre a felicidade que mais exige de nós na área da humildade de espírito. Ser humilde de espírito é a base para sermos felizes e bem-sucedidos na vida com Deus e na vida com as demais pessoas. Então daí Jesus afirma no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós sabemos que numa certa passagem Jesus tomou uma criancinha nos seus braços e deixou bem claro que ninguém veria o reino dos céus se não fosse humilde como uma criancinha, se não dependesse totalmente daquilo que vem do Pai Celestial para crescimento espiritual, não alcançaria o reino dos céus, porque a criança é dependente. A criança, ela aceita a ajuda, ela aceita o atendimento das pessoas que estão ao seu redor. O humilde de espírito. O que seria humilde de espírito? Humilde de espírito é aquela pessoa que está ciente de que precisa crescer espiritualmente. Por mais que eu saiba da palavra de Deus, por mais experiência que eu tenha com o próprio Deus, no poder do Espírito Santo, na obediência à sua palavra, eu devo ser humilde de espírito, porque eu nunca alcançarei o máximo de crescimento espiritual. A humildade de espírito faz eu crescermos espiritualmente. A humildade de espírito é o oposto, é o contrário de orgulho espiritual. O orgulho espiritual é bem visível nas pessoas. Aquela pessoa que quando você começa a falar, testemunhar, ela tudo sabe, tudo já viu, tudo já fez e é a poderosa espiritualmente.
Aquela pessoa, quando tem um grupo de oração, muitas pessoas intercedendo por um motivo, por uma pessoa, e quando ela abre a boca, é só a oração dela que foi ouvida. Isso é orgulho espiritual. Então precisamos tomar muito cuidado, precisamos ser humildes de espírito, para estarmos sempre crescendo, sempre desejando mais de Deus, receber mais orientações da palavra de Deus. Então, não podemos confundir as coisas. Também não podemos confundir humildade com simplicidade. Humildade, nós já vimos bem claro o que é. Uma pessoa com muitas posses, uma pessoa muito rica, pode ser humilde e deve ser humilde. Agora, uma pessoa também muito rica, com muitas posses, pode ser também uma pessoa simples, sem ter humildade. Então a simplicidade é o jeito da pessoa ser. A sua aparência, o seu falar, o seu jeito de andar, isso é simplicidade. A sua cultura, isso é simplicidade. Mas a humildade, ela não tem a questão de aparência, de bens, nem de cultura. Não tem a questão dos canudos, da intelectualidade, da formação profissional. A humildade é para todas as pessoas, indistintamente. A simplicidade é diferente. Então nós não podemos confundir essas coisas. Humildes de espírito são aquelas pessoas que põem a sua esperança no Senhor, que põem a sua esperança e a sua confiança no Senhor, não em bens materiais. Somente em Deus é que confio, e somente em Deus é que espero, através do nosso Salvador, o Senhor Jesus. A felicidade verdadeira, trazida pela humildade de espírito, é uma atitude mental. Se a nossa mente não estiver disposta a estarmos alinhados com o exemplo do Senhor Jesus, com a vontade de Deus, aí nós não teremos crescimento espiritual. Essa atitude mental de humildade de espírito nos coloca à disposição de Deus, à disposição do Espírito Santo de Deus, para que as nossas necessidades de crescimento espiritual sejam atendidas por Deus, e não por aquilo que achamos ou por aquilo que tentam impor a nós. Então, a humildade de espírito nos leva a buscar a perfeição de Deus Pai. Tudo que procede de Deus, tudo que procede do Senhor Jesus. E sempre Jesus, o nosso modelo. Jesus, o modelo. Precisamos sempre estar com os olhos fitos no Senhor Jesus. Jesus ordenou, Mateus 5, 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A perfeição vem de Deus. O exemplo de perfeição vem do Pai e do seu Filho Jesus para nós. Então nós precisamos buscar a felicidade, sim. Devemos buscar a felicidade, sim, mas da forma correta, buscando na palavra de Deus, na experiência com Deus, através do Senhor Jesus. Quem alcança a perfeição da humildade espiritual, alcança a felicidade terrena e a felicidade eterna no reino dos céus. E a perfeição na humildade espiritual é uma perfeição relativa. É uma perfeição que necessita de reparos diariamente. Eu devo ser humilde hoje, mas amanhã eu posso ser mais ainda. E o Senhor Jesus nos ensina. E assim iremos aprendendo e crescendo espiritualmente até aquele dia que nos encontraremos com o Senhor Jesus, com o nosso Pai no céu. Nós devemos estar nesta esperança da alegria eterna, já experimentando a felicidade eterna enquanto estamos aqui na terra, já levando a mensagem da felicidade eterna para as pessoas com quem mantemos contato. Isso é humildade de espírito. Você é humilde de espírito? Amém. Glórias a Deus. Então, fique atento, fique atenta para continuar crescendo espiritualmente. Se você, ao ouvir esta mensagem, percebe que não é
humilde de espírito, então é hora de começar. É hora de desejar ardentemente, buscar ardentemente este crescimento para a tua felicidade verdadeira, para a felicidade daqueles que estão ao teu redor. Que essa palavra seja mais uma bênção na tua vida. Essa palavra seja fator de mudança na tua vida e através da tua vida. Que muitas pessoas sejam abençoadas por você, pelo teu exemplo, seguindo o exemplo do Senhor Jesus. Eu recomendo, inscreva-se no canal, fortaleça esse canal, que é uma fonte da sabedoria de Deus, da palavra de Deus, para que muitas outras pessoas estejam recebendo o que você está recebendo. Inscreva-se e recomende que as pessoas inscrevam-se no canal. Assim nós vamos cada vez marchando mais vitoriosamente nesta busca da verdadeira felicidade. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dos ouvintes da Tua Palavra, pela vida das pessoas que buscam algo a mais nessas mensagens que são preparadas, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão inscritos no canal, Senhor, todos aqueles que participam dos nossos grupos de estudo, Senhor. Abençoa poderosamente, com o discernimento, com o entendimento da Tua Palavra, da Tua vontade, para que brote no coração de cada um a verdadeira felicidade. Haja humildade de espírito em cada vida, Senhor, que assim muitas vidas sejam ganhas para o Teu reino, no poder do testemunho da Tua igreja viva, que marcha pela face da terra. Coloca a Tua mão poderosa, Senhor, sobre cada vida e quebra todo o mal, quebra todas as barreiras, quebra toda obra de engano, Senhor, para que haja felicidade em cada vida, em cada família, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, como Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meu coração está cheio de felicidade, de felicidade. Foi meu Jesus.